Olá, boa noite, boa noite! Iniciando aqui mais uma live, o nosso bate-papo de mãe. Hoje, na verdade, ele é o quê? É um episódio de Mãeflix. Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Eu sou Fernanda Cordeiro e nós estamos juntas aqui no Insta, fazendo um estudo, na verdade, um estudo para ajudar você, mãe, que concilia a carreira com a maternidade, que quer ser uma mãe muito presente, sem precisar abrir mão da sua profissão e sem precisar abrir mão de você mesma. Você que quer isso, é isso que eu te ajudo, esse é o meu trabalho. E nesta série de lives, nós estamos no segundo episódio. Se você tá chegando agora, fica bem tranquila que estamos começando. E o que é esse Mãeflix, né? Nós estamos agora na nossa série Mãeflix, que é A Boa Sorte, este livrinho verde poderoso. Só que é a boa sorte no contexto da maternidade. Então essas lives não são uma leitura infinita de livro, elas são um estudo contextualizado para a nossa vida de mãe. Porque nada contra a questão das pessoas que não são mães, não é sobre isso. Mas é que nós que somos mães, nós sabemos os desafios que nós vivemos. Com todo o amor que temos pelos nossos filhos, com todo o bem que queremos fazer a eles, nós temos uma série de outras responsabilidades, desafios, imprevistos. Não sei se você viu um post que eu fiz hoje aqui no Insta em que eu falava exatamente isso. Às vezes dá a impressão de que mesmo você planejando da melhor maneira, ainda assim, os imprevistos vêm e você não consegue fazer aquilo que você sabia que precisava fazer. Você já se sentiu assim? Eu me senti assim muitas vezes. E foi então que eu comecei a descobrir o quê? Planejamento, saber planejar o seu dia é importante? Sim, é importante. Mas mais do que isso, muito mais importante do que saber planejar seu dia, é saber lidar com os zilhões de imprevistos que vão acontecer, sem se sobrecarregar, sem perder a paciência com teu filho, sem abrir mão de você, sem ter que largar a sua profissão porque não tá dando conta. Esse é o poder. Lidar com aquilo que acontece que você não planejou. Então, planejar é uma parte. Lidar com o não planejado é outra parte, muitas vezes mais importante. Mais importante no sentido de que vai fazer a diferença para você viver essa maternidade leve, essa maternidade de mãe com tempo de sobra, que é sempre o meu convite para você, né? Ser essa mãe que tem tempo para si mesma, tem tempo para o filho, tem tempo para a profissão, sem precisar abrir mão de um para ter o outro. E que não é, de maneira alguma, uma vida de mãe perfeita. Somos humanas, não somos perfeitas. Não é sobre isso. É sobre você viver uma rotina equilibrada que você merece. Esse é o meu convite. Então, se isso faz sentido pra você, seja bem-vindo aqui ao meu Insta, seja bem-vindo ao meu YouTube, já se inscreve, já me segue, já me chama no direct pra gente conversar, pra eu ver como eu posso te ajudar melhor. E acompanha porque nós estamos apenas no segundo episódio deste nosso livro que se chama A Boa Sorte. Lembrando que eu até recomendo que você tenha o livro, que você leia o livro e que você aproveite esses nossos episódios para você conseguir pegar o conteúdo pro contexto da vida de mãe, tá? E caso você também não tenha o livro, tá tudo bem, acompanha aqui comigo que vai fazer muito sentido para você. Outro ponto que eu queria comentar hoje é que esse livro ele é tão importante, eu recomendo ele tanto, que não só para você, dependendo da idade dos seus filhos, se eles já tiverem ali os seus 10 anos de idade ou para cima, eu recomendo até que seus filhos leiam esse livro. Aqui em casa, os meus mais velhos já leram e ajudou muito, fez muito sentido para eles, tá? Então vamos lá, nós estamos aqui no nosso capítulo, né, que é a nossa parte 1 do livro. O livro tem duas partes. A parte 1 é o encontro. O que nós vamos ter nesse O Encontro? Em uma bela tarde de primavera, é uma história, hein, gente? Em uma bela tarde de primavera, Vitor, um homem de aspecto elegante, informal, sentou-se naquele que era o seu banco preferido no maior parque da cidade. Ali, sentindo-se em paz, afrouxou o nó da gravata, apoiou seus pés descalços sobre um macio chão de trevos e com 64 anos e uma vida cheia de realizações, o Vitor gostava muito deste lugar. Mas aquela tarde seria totalmente diferente das outras, pois algo inesperado estava para acontecer. Aproximando-se ali do mesmo banco com a intenção de se sentar, veio um outro homem, que também tinha 64 anos e que se chamava Davi. Só que Davi tinha um ar cansado, abatido, ele estava triste e embora ele conversasse,
Ele conservava ali um certo ar de dignidade, mas triste ao mesmo tempo. O Davi, ele estava passando por grandes dificuldades e ele se sentou ao lado do Vitor. Imagina a cena ali naquele local, aquele banquinho de praça, dois senhores de 64 anos. E o estranho foi que tanto um quanto o outro, ao mesmo tempo, pensaram que algo os unia, mas eles achavam que nunca tinham se visto antes. E aí o Davi pensou e ele perguntou: "Você é o Vitor?" E o Vitor olhou para ele e falou assim: "Por acaso você é o Davi?" "Mas não é possível, eu não acredito, depois de tanto tempo." E eles se levantaram, se abraçaram. Acontece que o Vitor e o Davi tinham sido melhores amigos na infância, dos 2 até os 10 anos. Eles eram vizinhos no bairro onde eles moravam. E eles estavam ali se reencontrando depois de não se verem há mais de 50 anos. Imagina a cena, não sei. Será que você reconheceria alguém que você não vê há mais de 50 anos? Eu te confesso que eu não sou boa fisionomista. Talvez eu não reconhecesse. Mas eles se encontraram, né? E naturalmente começaram a conversar. Começaram a conversar e perguntar como é que foi sua vida. E aí o Davi falou: "Olha, a minha vida..." Olha o que o Davi falou, minha amiga. Aquilo que nós não queremos falar. O Davi falou assim, ó: "Minha vida foi uma sucessão de erros." E aí? Será que nesse momento você está sentindo que a sua vida está sendo uma sucessão de erros? Será que você receia que seu filho vá para esse caminho de uma sucessão de erros? "Mas por quê?" perguntou o Vitor. E aí o Davi foi contar a história dele. "Você deve lembrar que eu e minha família deixamos o bairro onde éramos vizinhos quando nós tínhamos 10 anos. E desaparecemos, simplesmente desaparecemos." E o Davi lembrava: "Sim, eu lembro, você desapareceu, tal, né?" Ou melhor, perdão, o Davi é quem estava triste, é quem está contando que ele desapareceu e o Vitor está ouvindo a história. E aí o Vitor perguntou: "O que aconteceu?" Eu não vou ler linha por linha, mas eu vou te resumir o que aconteceu. Aconteceu que eles moravam num bairro modesto, um bairro simples, onde eles eram felizes. E aí a família do Davi recebeu uma herança. E quando eles receberam essa herança, que era muito dinheiro, o que os pais do Davi decidiram? Eles decidiram se mudar para outro lugar, onde ninguém os conhecesse. Porque eles acharam que se eles ficassem ali, todo mundo ia ter interesse, eles iam acabar perdendo dinheiro. E aí eles, sem contar para ninguém pedir nada para eles se mudaram para um outro lugar, desapareceram. A vizinhança ficou ali sem entender nada do que tinha acontecido. O Vitor, da noite pro dia, perdeu o seu melhor amigo, mas não sabia o que tinha acontecido. Então, assim, eles se mudaram. E aí, o que aconteceu? Durante muito tempo, né? Deixa eu encontrar aqui, né? Que eu fui resumir para vocês o que aconteceram. Ok. Aí, o que a família do Davi fez quando chegou lá na outra cidade, né? Ele tinha esse dinheiro, essa grande herança, abriu uma grande empresa têxtil, fez essa fortuna aumentar, tá? Foi muito crescendo, enriquecendo ainda mais a família do Davi. Só que o Davi falou: "Eu tive muita falta de sorte. Quando meu pai morreu e eu assumi o seu lugar à frente do empreendimento, eu tive muita falta de sorte." Lembra que o Davi falou que a vida dele foi uma sucessão de erros? Vamos ver. "O que aconteceu?" perguntou o Vitor. "Durante muito tempo eu não fiz qualquer mudança, porque tudo estava indo bem. Mas logo começaram a aparecer concorrentes por toda parte, as vendas caíram. E como o nosso produto era o melhor, eu tinha esperança de que os clientes percebessem que a concorrência não era tão boa. Mas os clientes não entendiam. E se entendessem de verdade, teriam se dado conta. Mas em vez disso, eles procuravam cada vez mais as novas marcas que iam aparecendo no mercado." O Davi parou, né? Ele tá relembrando aquela história toda. E ele falou: "Eu perdi muito dinheiro, embora a empresa continuasse sobrevivendo. Eu tentei reduzir os custos de todas as maneiras, mas quanto mais eu os cortava, mais as vendas caíam. Eu estive a ponto de criar uma marca própria, mas não tive coragem. E como último recurso, pensei em abrir uma cadeia de lojas próprias, mas demorei a tomar a decisão e quando fiz já não era mais possível. Comecei a atrasar o pagamento das contas. Fui perdendo tudo.
Tive tudo na mão, tive tudo o que quis e depois perdi. A sorte nunca me acompanhou. Meninas, sejam bem-vindas, vocês estão aí chegando. Mas vamos refletir sobre isso, porque talvez, eu já passei por isso, tá? Então talvez você aí escutando, você possa pensar que você se pegue refletindo sobre a sua vida e perceba que em determinado momento lá atrás, você demorou a tomar uma decisão. Você demorou a fazer algo que teria mudado a sua vida, que teria dado uma outra condição para o seu filho. Né? Talvez se você tivesse agido antes, o seu filho não teria tido um problema que talvez hoje ele tem. E aí você se cobre por essa decisão do passado. É isso que o Davi está fazendo, quando ele fala dessa sucessão de erros. E aí quando isso acontece por um tempo da minha vida no passado, eu ficava nesse lugar de olhar para trás e pensar, se eu tivesse agido diferente, tudo teria sido melhor. E quando a gente se coloca nessa posição, deixa eu te contar um segredo, nada muda. Nada muda. Então, vamos acompanhar aqui nesse livro, porque isso não é tão incomum de acontecer, né? O que seria melhor fazer no lugar disso? Mas vamos continuar a história. Aqui eu só tô fazendo essa pausa para você ir conectando o que a história tá passando com a tua vida. Esse é o nosso foco, tá? E o Vitor fez uma pergunta pro Davi, que foi o quê? O que você fez então? O que você fez, Davi? E aí sabe o que o Davi respondeu? Quem adivinha, fala aí pra mim nos comentários. O que o Davi respondeu? Nada. Não fiz nada. Não sabia o que fazer. Todas as pessoas que antes me elogiavam, naquele momento me deram as costas. Fui de um emprego para o outro, mas não me adaptei ou conseguiram me entender. Cheguei a passar fome. Olha a situação que ele viveu, gente, que desafio. Há mais de 15 anos eu sobrevivo como posso, ganhando a vida com as gorjetas que consigo arranjar, levando recados e recebendo a ajuda das pessoas que me conhecem no bairro modesto que eu moro agora. A falta de sorte sempre esteve ao meu lado. Então observa que o Davi saiu daquela condição financeira que ele teve para uma condição extremamente desafiadora, mas o tempo todo o Davi não tomava uma atitude de mudança. Ele foi aceitando aquilo como a realidade possível. E aí mais uma vez eu vou fazer a nossa pausa de reflexão. Eu não sei qual o desafio que tu está vivendo hoje. Aqui o exemplo é financeiro. Mas você pode estar vivendo um desafio comportamental com teu filho, um desafio da tua carreira, um desafio no teu casamento, um desafio na tua saúde. Quantos desafios, né, diferentes você pode estar vivendo? E aí, tu tá aceitando esse desafio como um resultado imutável? Como uma falta de sorte? Como um não saber como agir? E isso tá se prorrogando na sua vida? Acontece às vezes de uma cliente chegar até mim e ela me conta a situação desafiadora que ela tá vivendo, porque ela precisa de ajuda, e eu faço a seguinte pergunta: há quanto tempo tu tá vivendo isso? E às vezes a resposta é: nem sei. Às vezes é desde que eu me tornei mãe. Às vezes é desde antes da maternidade. E aquele desafio vem se arrastando há anos. Será que você tá carregando um desafio assim? O nosso personagem da história tava. Se você tá, minha amiga, que bom que você chegou aqui. Porque o nosso propósito é te ajudar a sair desse desafio que você vive, para ter essa maternidade plena e ser a mãe que o seu filho precisa que você seja. Sem cobrança, de maneira leve. Você merece isso. Só que hoje você não sabe como. E talvez também você nem esteja num desafio tão gigantesco. Não, Fê, minha vida tá boa. Não, minha vida tá boa, Fê. Não tô com nenhum desafio aqui. Talvez tenha alguém aqui me escutando agora que seja assim. Esteja pensando, ih, Fê, essa live não é pra mim então, porque minha vida tá boa, não tô passando por desafio nenhum. Ainda assim, será que você tá aceitando essa vida boa que você tá vivendo como a única possível? E você tá se privando de ir além pro que você merece e a sua família merece? Porque isso também acontece. Tá me vindo uma cliente aqui na minha mente, e essa cliente, quando ela me procurou, a vida dela não estava ruim. Ela estava recém-mãe, né? O filho dela tinha pouco mais que 1 ano, mas a vida dela estava boa. Só que o que ela percebeu? Que agora que ela era mãe, ela queria levar a vida dela para um outro nível. Aquilo que até então estava bom, não fazia mais sentido agora no contexto da maternidade. Mas ela não estava vivendo nenhum grande desafio. Vocês estão entendendo? O que o livro está mostrando pra gente? Nesse pouquinho que a gente já leu? Será que tu tá hoje na posição desse Davi? E vamos lá. E aí, o Davi não queria mais ficar falando da história dele e perguntou pro Vitor:
E você? E você, Vitor, como é que foi sua vida? Você teve sorte? E o Vitor sorriu e falou, olha, como você deve lembrar, os meus pais eram muito pobres. Mais pobres do que os seus quando viviam no bairro. Minhas origens são mais do que humildes. Muitas noites não tinham sequer o que comer. De vez em quando, a sua mãe, Davi, chegava a nos levar alguma comida porque sabia que lá em casa as coisas iam mal. E como eu não pude ir para o colégio, eu estudei na Universidade da Vida. Comecei a trabalhar com 10 anos, logo depois de vocês terem desaparecido. E no início eu lavei carros, em seguida eu trabalhei como mensageiro em um hotel. E mais tarde eu consegui progredir, fui porteiro de vários hotéis de luxo. Até que com 22 anos eu percebi que eu podia ter sorte, se eu me empenhasse. Olha só, então ele percebeu que mesmo com aquela situação difícil que ele tinha vivido, se ele se empenhasse, ele podia ter sorte. Gente, entenda, esse se empenhar não era trabalhar. Você concorda comigo que ele já trabalhava? Começou a trabalhar com 10 anos. Esse se empenhar era ele usar aqui, ó, a nossa mente para buscar caminhos diferentes. Eu sei que você faz o seu melhor, minha amiga, para esse desafio acabar. Mas será que tu tá usando a sua mente para buscar caminhos diferentes? Porque quando a gente está no desafio, ou quando a gente está na vida que não muda, é como se a nossa mente ficasse nublada e a gente não enxerga caminhos possíveis. E muitas vezes você precisa que outra pessoa chegue para te ajudar a tirar esse céu nublado, para enxergar os caminhos possíveis. É isso que eu faço com as minhas clientes nas minhas mentorias, porque muitas vezes elas não estão enxergando e ao longo do processo fica tão claro os caminhos de mudança. E o Davi perguntou, e o que aconteceu, Vitor? Olha o que ele fez, olha aí o Vitor contando. Com um empréstimo no banco e todas as minhas economias, comprei uma pequena fábrica que produzia bolsas de pelica e que estava a ponto de fechar. Como eu via todo tipo de bolsas nos restaurantes e nos luxuosos hotéis onde eu trabalhava, eu sabia do que as pessoas com dinheiro gostavam. Ó, observação. Só precisava fazer o que tantas vezes tinha visto enquanto carregava as bagagens dos hóspedes. No princípio, era eu mesma que produzia e vendia. Trabalhei de noite, nos fins de semana. O primeiro ano foi muito bom. E voltei a investir tudo o que havia ganhado na compra de mais material e em viagens por todo o país para ver o que estava sendo fabricado em outros lugares. Precisava saber mais do que todo mundo sobre bolsas de pelica. Olha a visão para sair do problema, minha amiga. Será que você está tendo aí visão para sair do seu desafio? Ou para levar a sua vida que já está boa para um nível melhor para sua família? Aprendi muito visitando as lojas e sempre que possível eu perguntava a todas as mulheres o que elas gostavam e não gostavam nas suas bolsas. O Vitor, que se lembrava daqueles anos com paixão, prosseguiu. As vendas foram crescendo. Durante 10 anos continuei reinvestindo tudo o que eu ganhava. Procurei oportunidades onde pensava que elas pudessem existir. Todo ano eu mudava os modelos das bolsas. Nunca esperei até o dia seguinte para resolver um problema. Tentei ser responsável por tudo o que acontecia ao meu redor. Fui adquirindo pequenas fábricas, uma atrás da outra, até construir uma grande indústria. E finalmente consegui criar um próspero negócio. E o Davi, tentando ali, né, diminuir a intensidade do seu último comentário, ele falou, você não acha que na verdade você foi muita sorte, Vitor? E o Vitor falou, você acredita nisso? Você acha que eu tive sorte? Você acha que o que eu tive foi sorte? Eu não quis te ofender, né? O Davi falou, não, eu não quis te ofender. E o Vitor pensou e falou assim, sabe, eu não herdei uma fortuna, mas eu ganhei algo muito melhor do meu avô. Você conhece a diferença entre a sorte e a boa sorte? Não conheço. E aí o Vitor falou, eu aprendi a diferença entre a sorte e a boa sorte, com uma fábula que o meu avô costumava contar na época que morava lá em casa. E eu sempre pensei e continuo pensando que essa história da sorte e da boa sorte mudou a minha vida. Acompanhou-me em momentos de medo, de dúvida, de incerteza, de confusão e também nas horas de alegria, felicidade e gratidão. Graças a ela, eu decidi comprar a pequena fábrica com o resultado de 6 anos de muito esforço e com todas as minhas economias. Foi também essa história que influenciou outras importantes decisões que se revelaram cruciais na minha vida. E aí, minha amiga, olha só. Entende aqui que a gente está chegando aqui na nossa história, vai disparar aqui.
nós não estamos fazendo nessa Mindflix, o nosso foco não é financeiro. Entende que essa história é financeira, mas o nosso foco é o desafio que você está vivendo. Como eu já falei nessa nossa live de agora mesmo. Financeiro, relacionamento, comportamental do filho, saúde, carreira. O desafio que você, mãe, está vivendo aí, equilibrando os seus papéis, essa história pode te ajudar. Será que você sabe a diferença entre a sorte e a boa sorte? É isso que esse livro vai te contar. E nesse momento, bateria fraca, mas já voltou. E já estamos chegando já no fechamento da nossa live. Nesse momento, os dois amigos, com situações tão diferentes, saindo de uma situação tão similar, nesse momento, o Vitor tinha conseguido tanto sucesso e o Davi, que estava em tão sofrimento, o Vitor pensou assim, como eu posso ajudar meu amigo? E é isso que eu tô fazendo aqui com você, como eu posso te ajudar? Essa nossa série é uma ajuda que eu tô te entregando, um conhecimento que eu tenho, que eu uso na minha vida e que você pode usar na sua. Muitas vezes você não tem tempo para parar e ler um livro, mas aqui com fonezinho de ouvido, no caminho pro trabalho, lavando uma louça, arrumando uma casa, enfim, numa fila de espera, num banco, né, numa sala de hospital, às vezes aguardando uma consulta, escutando isso, você pode levar essa boa sorte para sua vida. Essa boa sorte, não a sorte, mas a boa sorte, ela pode te ajudar a sair do desafio que você esteja vivendo. E aí, para finalizarmos aqui bem rapidinho, o Vitor falou, talvez aos 64 anos, ninguém esteja mais a fim de ouvir histórias, mas nunca é tarde para escutar algo que possa ser útil. Como diz o ditado, enquanto há vida, há esperança. Se você quiser, Davi, eu posso te contar a história da boa sorte. É uma história que ajudou muitas pessoas, não só a gente do mundo dos negócios, mas de todos os ramos. As pessoas que aprenderam e aplicaram a diferença entre a simples sorte e a boa sorte conseguiram excelentes resultados nas empresas em que trabalharam. Para outras, serviu até mesmo para ajudar a encontrar o amor. Foi útil a esportistas, artistas, cientistas, pesquisadores, e lhe digo isso porque pude observar em primeira mão. Tenho 64 anos e constatei o efeito dessa lenda na vida de muitas pessoas. E aí o Davi foi ficando animado e falou, tá, me fala, qual que é a diferença entre a sorte e a boa sorte? O Vitor refletiu, falou o seguinte, quando a sua família recebeu a herança, vocês tiveram sorte. Essa sorte, porém, não dependeu de vocês, por isso não durou. Só houve um pouco de sorte e é por esse motivo que agora você não tem nada. Eu, ao contrário, me dediquei a criar a sorte. A sorte sozinha não depende de você. A boa sorte depende unicamente de você. Ela é que é verdadeira. Me arrisco até a dizer que a primeira simplesmente não existe. Davi não conseguia acreditar no que ele estava ouvindo. Você está me dizendo que a sorte não existe? Bem, digamos que sim, que ela exista, mas é improvável que ela aconteça especialmente a você ou a qualquer outra pessoa. E mesmo que aconteça, não dura muito, ela é passageira. Você sabia que quase 90% das pessoas... Gente, meu fone descarregou e aí eu fico com receio, vou tirar aqui, para não correr o risco do áudio ficar ruim. A gente tá bem encerrando a live aqui. Vocês sabem que essas lives são curtas, né? Você sabia que quase 90% das pessoas que acertam na loteria não demoram mais de 10 anos para se arruinar ou voltar a estar como antes? A boa sorte, ao contrário, é possível desde que você se dedique a ela. É por isso que é chamada de boa sorte, porque é boa, porque é verdadeira. Tá, mas por que é verdadeira? Qual que é a diferença? Você quer ouvir a história? Foi o que o Vitor perguntou. Davi ficou a dúvida, mas falou, tá, eu quero. Está bem, vai em frente, me conta. E é isso que nós vamos estudar juntas na nossa próxima live. A primeira regra da boa sorte. São 10 regras e na próxima live nós vamos estudar a primeira regra. O que eu quero te convidar a que a partir de agora, diante dos desafios que você viva, dos imprevistos que surjam na tua vida, você consiga transformar desafios e imprevistos em oportunidades de crescimento para você e para sua família. Como que você faz isso?
construindo a boa sorte. E é isso que você vai aprender lindamente nesse livro, com uma historinha. Olha, depois de um dia cansado, estressante que talvez você tenha tido, cheio de coisa para fazer, você vai escutar uma historinha, uma fábula, e isso vai te ajudar com os seus desafios. Certo? Vem comigo? Então, aquele meu pedido final, antes de encerrar, para você que está assistindo gravado, né? Não deixa aqui de me mostrar que você passou por aqui, né? Curte aí para eu saber que você passou por aqui. Mas mais importante do que curtir, se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras mães que você conhece e que você sente que isso pode ajudá-las também. E aí a gente vai vivendo a nossa hashtag Corrente do Bem. Minha amiga, espero de todo o coração que essa história, que eu conheço já deve ter uns 4 anos, e que tem sido útil na minha vida, seja útil na sua vida também. Então acompanha, vamos aqui aprendendo juntas e transformando os desafios em oportunidade para crescermos com as nossas famílias. Um beijo gigantesco no seu coração, uma excelente semana. Tchau, tchau!